Olá, está começando mais edição do podcast Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima, para levar a você informações do Judiciário, promovendo cidadania, informação e inclusão. E no episódio de hoje, nós vamos falar de uma iniciativa que tem transformado a forma de lidar com os conflitos e fortalecendo a cultura de paz nas escolas, comunidade e instituições, que é a Justiça Restaurativa. E a nossa convidada é a Valesca Cristiane, coordenadora da Unidade de Justiça Restaurativa no Tribunal de Justiça de Roraima. Valesca, seja muito bem-vinda, mas antes eu queria, por uma questão de acessibilidade, fazer a minha autodescrição e em seguida eu gostaria que você fizesse a sua. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho os cabelos compridos, de cor clara, estou vestindo um terno quadriculado na cor branca e preta, usando uma camisa azul marinho, uma calça azul marinho e estou aqui sentada na bancada de estúdio, aqui do podcast Diálogos de Justiça. Olá, eu sou Valesca Cristiane Carvalho, sou uma mulher alta, morena clara, cabelos castanhos, uso óculos, hoje estou com uma blusa social clara e estou aqui no estúdio, um ambiente bem iluminado. Maravilha, Valesca, para começar, vamos explicar para quem nos assiste o que é a justiça restaurativa e como é que ela é aplicada aqui dentro do Poder Judiciário. A justiça restaurativa é uma forma de lidar com os conflitos que prioriza o diálogo, a corresponsabilidade e a reparação dos danos, ao invés de focar apenas na punição. No Judiciário de Roraima, nós aplicamos essa metodologia em diferentes contextos, e inclusive nos projetos judicializados, também nas escolas e nas comunidades. O objetivo é oferecer um espaço de construção coletiva de soluções, com fortalecimento de vínculos sociais e promovendo a cultura de paz. E como é que esse projeto se diferencia da justiça tradicional? Quais são os principais benefícios dessa abordagem nas escolas? No caso da justiça tradicional, geralmente se busca apontar quem errou e aplicar uma sanção. A justiça restaurativa olha para a causa do conflito, ela busca restaurar as relações que foram afetadas por esse conflito, entender a necessidade das pessoas envolvidas. E isso traz impactos positivos para todos os envolvidos, porque geralmente no sistema de justiça tradicional, a vítima, o Ministério Público toma às vezes da vítima, então a vítima em si é muito pouco ouvida, então às vezes essas necessidades são deixadas de lado. Não é que a justiça restaurativa ela não pretende mudar o sistema de justiça, é só uma abordagem diferente. Então a gente prioriza as relações. A gente costuma dizer que a justiça restaurativa ela é relacional, ela não é judicial. Então, nós procuramos restabelecer, reestruturar esse tecido social que já está tão gasto. Então, essa abordagem diferenciada nas escolas traz muitos benefícios, como redução de casos de violência e de bullying, fortalecimento das relações entre professores, alunos e a família, além de desenvolver nos alunos habilidades como empatia, respeito e responsabilidade. E só para a gente entender melhor, nós temos dentro do Poder Judiciário também a Justiça Comunitária, que também trabalha Isso. nas escolas e também usa métodos de justiça restaurativa. Explica para a gente se a Justiça Comunitária atua dentro da Justiça Restaurativa, são programas diferentes. Me explica qual a diferença. A justiça comunitária também usa metodologias restaurativas nas escolas estaduais. A unidade de justiça restaurativa, para além dos projetos que a gente tem nas escolas municipais e nos abrigos, a gente tem um projeto no abrigo feminino, nós também atuamos nos processos judicializados. Mas a justiça comunitária também faz um trabalho que usa as abordagens da justiça restaurativa. E vocês também não atuam só na capital, é isso? Vocês também fazem um trabalho no interior? Me explica como é que funciona. Por enquanto, nós só estamos na capital. Nós temos 5 nos nossos projetos, nas escolas, nós temos 5 escolas municipais, que são as escolas pilotos, que são essas escolas que estão no primeiro momento do projeto. Mas temos projetos para escolas do campo e escolas indígenas. Certo. E uma grande preocupação da justiça restaurativa é realmente formar facilitadores. Explica como é que essas capacitações, ela é voltada somente para o público interno, é aberta para o público externo também, como é que funciona? As capacitações elas são abertas ao público externo,
nós seguimos o conteúdo programático do CNJ, né, para facilitadores em justiça restaurativa, são 70 horas. O curso todo são 70 horas, divididos em 30 horas online e 40 horas práticas, né? 30 horas teóricas, que é online, e 40 horas práticas presenciais. E qual a importância dessas capacitações para trazer novos facilitadores para a unidade de justiça restaurativa? Necessariamente tem que fazer a capacitação, né? Tem que fazer o curso de formação para ser um facilitador. Porque a metodologia, ela tem vários enfoques diferentes, temos práticas diferentes. Então, o facilitador, ele tem que ter essa habilidade, saber conhecer todos os métodos e saber quais os melhores para aplicar em cada caso concreto. Então, é muito importante. Para ser facilitador, tem necessariamente que fazer o curso de formação. E como é que é a atuação dos facilitadores nessas ações que são desenvolvidas nas escolas, no abrigo, como você falou? Como que é esse trabalho desenvolvido? Nas escolas e nos abrigos, nós usamos os círculos de construção de paz, que é uma das metodologias da justiça restaurativa. Então, são rodas, são círculos dialógicos, né, onde é feita uma escuta. Nós trabalhamos com as perguntas norteadoras, a gente tem o check-in para saber como as pessoas estão chegando, tem as atividades de cerimônia de abertura, que é quando a gente traz o público para dentro daquele momento, para vivenciar aquele momento. Tem as perguntas norteadoras, né, as perguntas exploradoras, que é exatamente quando a gente começa a abordar o tema daquele círculo. E aí depois tem outras atividades, todas essas atividades com foco para que a pessoa converse sobre o conflito, às vezes nem necessariamente um conflito. No abrigo, a gente trabalha muito as questões de autoestima, de regulação emocional, de relações familiares. Nas escolas, a gente costuma trabalhar os temas que a escola traz. Bullying é um tema recorrente nas escolas, então a gente faz os círculos dialógicos nas escolas para tratar sobre o bullying. Então tem todas as perguntas para a gente entender como que as crianças se sentem, se elas já sofreram bullying, o que elas entendem por bullying, o que pode ser feito para evitar. E o que vocês, a justiça restaurativa, ela é uma unidade recente no Poder Judiciário, né? Mas é uma ação que traz um diferencial muito grande, os resultados. Queria que você falasse quais os resultados que vocês encontram quando realizam essas atividades. Olha, nosso trabalho é plantar uma semente, né? Como é um trabalho contínuo, a gente realmente não consegue ver essas mudanças assim em 2, 3 sessões. Mas com o passar do tempo, a gente trabalhando naquela escola, a gente acompanhando aquelas crianças, vendo a mudança de atitude, né? A gente consegue perceber essa mudança da forma de olhar o mundo, da forma de se relacionar. E é muito interessante, como a gente trabalha com as escolas municipais, são crianças pequenas, e um dia desses, um pequenininho, quando terminou, olhou e disse: tia, obrigada por escutar a gente. Então, assim, isso é deles se sentirem ouvidos, eles saberem que são importantes, né? Que o que eles sentem tem relevância. Isso é muito importante para a gente, como recompensa ali do nosso trabalho, para eles, né? Um cidadão que está crescendo sabendo a importância que ele tem naquela comunidade, né? Tendo a consciência de que as ações dele afetam o todo, sabendo se relacionar melhor com seus sentimentos, com os colegas, de forma mais respeitosa, ter uma comunicação mais assertiva. Então, tudo isso é muito gratificante. E nos processos judicializados, a gente também consegue perceber o impacto do trabalho da justiça restaurativa. A gente recebe, por exemplo, processo de guarda, né, que quando o facilitador começa os pré-círculos, que são as escutas individuais com as partes, eles começam a perceber que, na verdade, o problema não é a guarda. São as mágoas, os problemas mal resolvidos entre o ex-casal, que não sabem lidar com isso e acabam despejando todos os problemas naquele processo judicializado, que às vezes o problema da guarda nem é o principal, né, o que realmente deve ser resolvido. Então, com as escutas, com as conversas, com essa oportunidade de colocá-los num ambiente seguro, respeitoso, com essa escuta assertiva, eles conseguem conversar sobre as suas diferenças e conseguir achar um caminho que seja satisfatório para os dois e para as crianças principalmente. Então, nos processos de guarda, eu acho que
onde a gente consegue perceber melhor a efetivação, o resultado do trabalho. Perfeito. E é um trabalho que transforma não só o profissional que atua ali, mas a pessoa, né? A pessoa, enquanto pessoa ali, você trabalhando temas de uma certa forma sensíveis em alguns momentos, como você explicou aí, né? Processo de guarda envolve, né? Questões familiares, sentimentos, enfim. E aí a importância realmente de ter uma preparação continuada para saber, inclusive, lidar com temas tão sensíveis, né? O que mais te impactou ou te trouxe algo que te fizesse refletir a respeito da atuação na justiça restaurativa? Quando a gente faz o curso de facilitador, a gente percebe o quanto a gente não sabe escutar, né? Eu lembro de uma frase do Rubem Alves que diz que a gente devia tem muito curso de oratória e devia existir curso de escutatória, porque a gente realmente não sabe escutar. E a nossa mente é naturalmente julgadora. A gente já faz um julgamento daquilo que a gente está escutando. E quando a gente faz o curso de facilitador, a gente aprende essa escuta empática e sem julgamento. Porque a gente começa a entender que eu estou falando e eu estou julgando do meu ponto de vista, levando em conta a minha historicidade, que não é a do outro, né? Cada ser humano se constrói com base nas suas experiências, no que vivenciou, no que aprendeu, ao ambiente que foi exposto, né? As experiências que teve, e essas são diversas e diferentes. Então, a minha régua pessoal não serve para julgar ou para medir o outro. Então, isso é uma das coisas básicas que a gente aprende. E a gente também começa a ver o quanto a nossa cultura é beligerante, né? Do perde o ganha, né? E a justiça restaurativa, ela tenta mudar esse enfoque. A gente tenta ser o ganha-ganha, que todos saiam ganhando em alguma medida. E isso, pessoalmente, é uma transformação, né? Que a gente começa a ver o quanto a nossa cultura é uma cultura do embate e que isso precisa ser mudado desde os pequenos, né? Que a gente não pode continuar ensinando que tem que concorrer, que tem que ser melhor. A gente tem que trabalhar mais esse sentimento de comunidade que a gente vem perdendo ao longo do tempo. E hoje em dia estamos tão perto, né? Por conta de celular, tá todo mundo conectado. E mesmo assim, tão desconexo, né? A gente não tem mais esse senso de comunidade, dessa unidade comum, de pertencer. E isso é uma das coisas que a gente trabalha muito nas escolas com as crianças. Maravilha, muito bom mesmo. E vocês têm alguns projetos que vocês desenvolvem e 2 deles foram indicados para o Prêmio Inovar em 2025. Me conta quais são esses projetos, né? E o que é desenvolvido em cada um deles. Essa é uma grande alegria para a nossa unidade, né? Para a nossa equipe, foi saber que 2 dos nossos projetos tinham sido selecionados, né? Que é o projeto Apoena, que são as práticas restaurativas que a gente realiza no abrigo feminino, que foi o nosso primeiro projeto, e o projeto Escolas Restaurativas Educando para a Paz, que é a implementação da justiça restaurativa nas escolas municipais. Então, esses 2 projetos realmente são nosso xodó, né? A equipe toda se reveza para fazer essas práticas, tanto no abrigo quanto nas escolas. Nós temos 5 escolas que participam, são as escolas pilotos que participam do projeto Escolas Restaurativas. O abrigo, por enquanto, só o abrigo feminino que está sendo atendido, mas nós já estamos em tratativas com as CETRABs, para ampliar para as demais casas casas de acolhimento, né? Instituições de acolhimento. E aí, era a minha próxima pergunta, saber quais os projetos, as perspectivas de futuro, de implementação de novas ações. Me conta, o que vocês estão prevendo para os próximos anos aí? Esse ano foi um ano muito bom que nós assinamos o acordo de cooperação técnica com o município, né, com a Secretaria Municipal de Educação, para implementar a justiça restaurativa nas escolas. E para o próximo ano já estamos em tratativas com a CETRABs para implementar a justiça restaurativa nas unidades de acolhimento, né, que é a casa de passagem, o abrigo masculino, o abrigo feminino nós já temos o projeto, a casa do imigrante e o abrigo infantil.
Então, o projeto é implementar a justiça restaurativa em todos esses locais, né? Então, alguns facilitadores, alguns servidores desses locais já fizeram o curso de facilitador. Para o próximo ano, vamos abrir outro curso, né? Então, mais servidores vão ser habilitados como facilitador. E para as escolas levar o projeto das escolas restaurativas para algumas escolas do campo e escolas indígenas. E para quem deseja se tornar um facilitador da justiça restaurativa, você falou que ano que vem já está previsto um novo curso, Isso. mas vamos supor que alguém esteja interessado hoje, ele precisa aguardar o ano que vem. Como é que funciona essa capacitação e seleção de novos facilitadores? Essa capacitação ela ocorre apenas uma vez por ano. Geralmente entre março e junho é quando a gente está fazendo essa capacitação. A pessoa que tem interesse, primeiro precisa ter disponibilidade de tempo. É um curso de 70 horas, então é um curso longo. A primeira fase, as primeiras 30 horas são online, mas geralmente é manhã e tarde. E as 40 horas de prática também costumam ser uns 2 horários, presencial, né? Então aí são praticamente 3 semanas de curso. A gente tenta fazer isso de uma forma que fique mais fácil para as pessoas conseguirem participar, porque todo mundo trabalha, tem seus compromissos, e você dispor de 3 semanas. Então, assim, a pessoa precisa ter disponibilidade de tempo. E nos procurar, pode entrar em contato pelo telefone 3621-5116, que é o telefone da unidade, que a gente vai pegando os nomes, né? Depois a gente entra em contato, explica exatamente como que funciona essa questão da disponibilidade. Se começar o curso, é interessante que vá até o final. E é aberto ao público, né? Pessoas que têm um 3º grau podem entrar em contato, e também que tenha perfil, né? Isso é importante, não é todo mundo que tem perfil para trabalhar como facilitador. Maravilha, Valesca. Eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast Diálogos de Justiça para trazer um tema tão importante, né, que é da justiça restaurativa. Quão importante é esse trabalho desenvolvido para vocês? Como você falou, tem que ter perfil, né, tem que se doar, porque em alguns momentos são temas mais sensíveis, mas ao mesmo tempo é gratificante por receber resultados, como você falou, da criança, que se sentiu prestigiada por ter sido ouvida. Realmente é um trabalho muito bacana, e parabéns pela indicação no Prêmio Inovare 2025, e parabéns também por todo o trabalho desenvolvido por vocês. Nós que agradecemos pela oportunidade de vir falar do trabalho desenvolvido pela unidade. A gente tem uma equipe que trabalha e que acredita muito. O nosso juiz coordenador, Dr. Marcelo, ele é facilitador, né? Então ele entende e apoia muito as 2 coordenadoras, né, do primeiro e do segundo Sejures, a Jane Drielli e a Michele Sidla, que são servidoras, que também acreditam, porque para a gente trabalhar nisso, a gente tem que acreditar. Que é uma semente que a gente planta e que a gente espera que floresça, que dê frutos, e que talvez a gente não consiga ver, mas quem sabe os nossos netos, né? É uma semente, a gente sabe que estamos plantando uma semente, essa semente da cultura de paz, da comunicação não violenta, dessa mudança dos prismas, de ver os conflitos, né, a forma de se relacionar. E é uma semente que a gente planta acreditando que ela vai florescer, e trabalhar com as crianças é muito gratificante. Conseguir encurtar e facilitar também o caminho desses processos, que na verdade não são processos só, são vidas, são pessoas, são relacionamentos. Então a gente conseguir que isso se resolva de uma forma mais satisfatória para todos também é muito gratificante. Então, eu é que agradeço pela oportunidade de a gente poder vir falar sobre o nosso trabalho. Maravilha, muito obrigada mais uma vez. Você que nos acompanhou até aqui, acompanhe todos os episódios do podcast Diálogos de Justiça no nosso canal do YouTube, e acompanhe também as nossas redes sociais. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!